Pare por um instante e faça a si mesmo esta pergunta: eu estou realmente vendo o mundo ou apenas lendo as legendas que alguém colocou sobre ele? O que você tomará por realidade hoje não passará, na maioria esmagadora das vezes, do eco de uma descrição. E se essa descrição estiver intencionalmente errada? A humanidade avança de forma coletiva, em um vasto teatro. Acreditamos enxergar o palco, os atores, o enredo. Mas nossa visão é limitada a um estreito feixe de luz, projetado não sobre a realidade crua, mas sobre um mapa desenhado por cartógrafos que jamais revelaram seu rosto. Esta é a condição fundamental. Somos cegos. Cegos não por falta de olhos, mas por falta de acesso direto. O verdadeiro drama, contudo, não reside na cegueira. Reside na fé que depositamos no mapa que nos entregaram. O cego com um mapa preciso pode navegar. O cego com um mapa distorcido, porém, caminha em círculos, convencido de estar a um passo da liberdade. Ele não questiona o caminho, questiona apenas sua própria capacidade de segui-lo. E nesse momento de dúvida, entrega o bastão ao guia. Quem é esse guia? É a voz que se ergue na escuridão e afirma: eu vejo por você. É a autoridade que traduz o caos em narrativa ordenada. A falta de lógica, nossa incapacidade de conectar os pontos dispersos, nos transforma no arquétipo mais perigoso, o crente sem razão. Um súdito passivo de uma estrutura que não precisa de paredes para ser uma prisão. Basta que a mente aceite seus limites como naturais. Diante deste panorama, surge a pergunta inevitável: por que não nos levantamos? Por que a aceitação, dócil, do jugo? A resposta não é uma emoção, é uma arquitetura. O medo, neste contexto, deixou de ser uma reação. Tornou-se um implante, um software rodando no subsolo da psique, cultivado geração após geração. Seu propósito é meticuloso: fazer o indivíduo sentir-se tão frágil, tão permeado por uma falta essencial, que ele mesmo busque as correntes. Ele as buscará nas mãos do intermediário, daquele que promete preencher o vazio em nome de uma divindade distante, de uma causa superior, de uma segurança ilusória. Observe o padrão. Ele não tem décadas, tem milênios, 2.000, 4.000 anos. A dominação perene não se sustenta apenas pela força. Sustenta-se pela inserção programática da dor e do terror como axiomas da existência. Cria-se um ciclo perfeito. O homem, assombrado pela sombra que lhe foi implantada, corre em direção ao abrigo. E o abrigo é, ele mesmo, a extensão da prisão. O objetivo final desta alquimia sombria? Transformar o ser humano em um eterno esperançoso, em um suplicante por salvadores externos. Assim, ele é impedido de realizar a mais revolucionária das descobertas. Aquilo que ele busca desesperadamente do lado de fora, jaz adormecido dentro de seu próprio território interior. A chave foi sempre sua. Apenas o ensinaram a temer a fechadura. Enquanto a engrenagem do medo gira nos porões da mente, no nível da sociedade opera outro mecanismo, o emburrecimento sistêmico. Não se trata de uma falta acidental de conhecimento, é um projeto. A busca pelo saber real, pelo raciocínio corajoso, é substituída por um banquete de distrações. Entretenimento vazio, disputas febris, a constante oferta de coisinhas divertidas, tudo anestesia. Mas a ferramenta mais poderosa é mais lenta, mais insidiosa, a educação como condicionamento. Para transformar uma civilização, você não conquista seus exércitos, você captura suas crianças. Ofereça-lhes por décadas uma única versão da história, uma única lógica, um único conjunto de heróis e vilões. Espere uma geração. Ela não apenas aceitará essa versão, mas a defenderá como um dogma. Tornar-se-á guardiã de sua própria cela. O resultado é uma visão do mundo através de filtros de polarização.
As lentes são tão grossas que tudo se torna preto ou branco, esquerda ou direita, sagrado ou profano. As pessoas são treinadas, avidamente, a escolher um lado. Mas, e se ambos os lados forem artifícios? E se o verdadeiro jogo não estiver na disputa entre as cores no tabuleiro, mas na mão que as move, criando conflito para garantir que todos os olhos estejam fixos na batalha e não no jogador? O antagonismo implantado é o mais eficaz dos cárcere. A obediência cega é mais fácil de manter quando disfarçada de lealdade tribal. Isto nos leva às correntes mais profundas. A história oficial nos livros é uma superfície lisa. Sob ela, movem-se rios subterrâneos de influência. Vivemos sob o espectro de uma criptocracia, um governo oculto, uma ordem que se inseriu como um parasita inteligente nas instituições mais visíveis, religiões, governos, impérios. Estas elites não são definidas apenas por sangue ou riqueza, mas por um acesso a um conhecimento secreto, a uma narrativa oculta da realidade. Elas são mestres da duplicidade. Observe ao longo da história, grupos que vestem as vestes da ortodoxia, seja islâmica, cristã ou judaica, mas que em seus núcleos internos cultivam crenças e agendas radicalmente diferentes. Eles não rejeitam a máscara, eles a aperfeiçoam. A simulação é a sua linguagem, a dissimulação, a sua arte. Este jogo de espelhos dá origem a um fenômeno perverso, a máfia espiritual. Hierarquias onde a obediência é exigida não por mérito, mas por uma suposta conexão privilegiada com o divino. O povo, mantido no desconhecimento, é manipulado. Sua fé genuína é desviada, transformada no combustível que move as engrenagens do controle geopolítico e econômico. A devoção é canalizada para a servidão. Para entender a lógica sombria que anima alguns destes núcleos, é preciso mergulhar em uma filosofia invertida. Existe uma tradição esotérica que abraça um princípio devastador: a redenção através do pecado. Nesta visão, a transgressão não é um acidente a ser corrigido, é um método. A queda, o mergulho na escuridão, na quebra de todos os tabus, seria necessário para forçar uma intervenção divina, um reset catastrófico que traria um novo mundo. O mal, portanto, é praticado para acelerar uma suposta salvação. Isto não é teoria abstrata. É a chave para decifrar a celebração do bizarro, a glorificação da transgressão e os simbolismos de queda e sacrifício que permeiam certas esferas de poder e entretenimento. É a encenação de uma crença. Para construir sua ordem, a ordem atual deve ser primeiro contaminada e destruída. O salvador que eles aguardam não é um pastor, é um cataclísmico. Diante deste labirinto de espelhos, medo e controle, resta uma pergunta: há saída? A resposta é decisiva, sim, mas a saída está na direção oposta àquela que nos foi ensinada. Ela não está na busca por um novo salvador, um novo guia. Essa esperança é o cerne da armadilha. O despertar começa com um princípio filosófico simples, porém nuclear: o princípio da razão suficiente. Nada acontece por acaso. Por trás de cada evento, por trás de cada narrativa dominante, existe uma razão suficiente. Existe uma mente, uma intenção, uma causalidade. Aqui está a prática. Pare de decorar narrativas. Comece a raciocinar com os dados. Conecte os pontos que parecem desconexos. Faça a pergunta que ninguém o encorajou a fazer: cui bono? A quem beneficia? Este processo é interativo e exigente. Ele requer que você pare de rejeitar informações apenas porque são desagradáveis. Em vez disso, busque a razão por trás delas. Por que isso está sendo mostrado? Por que aquela ideia está sendo promovida agora? Quando você faz isso, você deixa de ser um recipiente passivo. Você começa a fluir com o processo da informação, tornando-se um participante ativo na descoberta. A verdadeira liberdade mental exige o abandono das polaridades confortáveis. Flexione a mente.
Procure as nuances, as contradições, os fios que não se alinham com a história oficial. A desconstrução não é um fim, é o início. Você não precisa de um intermediário para acessar o que há de mais sagrado, a capacidade de discernir. A informação verdadeira, a lógica universal, já está inserida em você. Apenas foi coberta por camadas de doutrinação que gritam que você é um pobre coitado, um pecador, um dependente. O que se revela então quando começamos a montar este quebra-cabeça milenar? Não uma sucessão caótica de eventos, mas uma obra. Uma obra pacientemente desenhada ao longo de séculos. Aqueles que governam a partir das sombras contam com dois aliados poderosos, nosso adormecimento e nosso medo. Eles criam crises para que clamemos por ordem. Espalham rumores de perigos para que busquemos refúgio em sua autoridade. Sua força é emprestada. É a força que nós, coletivamente, lhe cedemos ao abrir mão de nosso discernimento. Portanto, a liberação é um ato de reclamação. Ao recuperar a capacidade de correlação lógica, ao assumir a soberania sobre o próprio pensamento, o homem deixa de ser um perdido. O despertar é o gesto de arrancar o mapa falso e, pela primeira vez, tocar a textura áspera da parede real. É entender que a dominação só é possível enquanto o indivíduo desconhece seu próprio valor e se permite ser fragmentado por ideologias de ódio e medo. A saída definitiva não é mudar de cela, é perceber que você é o arquiteto. Livre dos implantes mentais, você deixa de reagir à simulação e começa a programar a sua própria realidade. O tempo do espectador passivo terminou. A razão suficiente agora o chama. Ela não grita, sussurra, nas entrelinhas das notícias, nas contradições dos discursos, no vazio que sente quando consome mais e mais distrações. O conhecimento não é para ser decorado, é para ser a chave, uma chave que você sempre teve, mas que lhe disseram ser inútil. Ela abre a porta de uma cela em que você nunca esteve, de fato, trancado. Apenas foi convencido, meticulosamente, de que não poderia sair. Seja, a partir deste momento, o observador que não apenas vê a luz projetada, mas que se volta para discernir a fonte do projetor. E ao compreender as sombras, encontrará nelas o caminho de volta para a sua própria soberania. O palco aguarda. Mas agora, você sabe, ele é seu para desmontar ou para recriar. A escolha, finalmente, é uma razão suficiente.